pensou em presenciar uma bomba atômica explodindo bem na tua frente? Pô, Indiana Jones viu isso, né? E é exatamente isso que Oppenheimer traz. Mas mesmo com um elenco de milhões, Oppenheimer tem uma concorrência forte nos cinemas, que é o filme da Barbie Girl. Vale o teu tempo? Vale o teu ingresso? É mais um filmão do Christopher Nolan? Eu já assisti, eu vou te contar todas as minhas impressões agora, sem spoiler, fica tranquilo, vamos lá. Quem é estranho? Peter aqui. O diretor, o Christopher Nolan, galera, ele é um dos diretores favoritos entre os nerds. É muito difícil a galera que é mais antenada, que conhece a parte de trás, os bastidores do cinema, não conhecer a direção, não conhecer esse cara, o Christopher Nolan. Porque o cara, ele é incrível, ele é responsável por filmes extremamente marcantes pra gente, como por exemplo a trilogia do Batman, do Christian Bale, o Interestelar, A Origem, Inception. Cara, só filmaço esse cara fez. Então, Oppenheimer já chamava atenção só por isso. Filme do Christopher Nolan. É que nem um quadro, né? Você pega um quadro lá, Picasso escrito, entende? O cara tá nesse nível. Sem contar que o marketing desse filme dizia que ele era o filme mais importante do Nolan. Pô, o cara já é top. Filme mais importante do Nolan. Aí não tem como a gente não ficar curioso pra assistir. Mas prometer é fácil, vocês sabem disso. Já cumpri só vendo pra saber. Vocês também sabem disso. Pô, vocês estão vacinados contra trailer, contra... esse tipo de coisa, né? Porque é o seguinte, pra isso, Oppenheimer teria que ser mais encantador que Interestelar. O que é difícil, teria que ser mais empolgante que Batman Cavaleiro das Trevas, que pra muita gente é o melhor filme de todos os tempos. E tem que ser mais envolvente ainda do que Inception, A Origem. Será que conseguiu? Vamos ver se o hype se justifica ou não. E relaxa que eu não vou dar spoiler. O que eu vou falar aqui vai ser no máximo a referência histórica, ok? Então só vai ser spoiler se você matou a aula de Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria. Aí não é culpa minha, é culpa sua. Capricha nesse like, vai ser bom pra caramba contar com você. Obrigado por isso e vamos seguir. Bom, pra quem não sabe, o filme Oppenheimer, ele foi baseado num livro chamado Oppenheimer, o Triunfo e a Tragédia do Prometeu Americano. Já ouviu falar desse livro? É simplesmente a biografia do físico Robert Oppenheimer. Então o filme, obviamente, vai ser a história desse cara aí que viveu na vida real e foi o responsável pela bomba atômica. Esse cara foi o responsável pela criação da bomba atômica. E um lance interessante é que no livro que inspirou o filme, ele é chamado de Prometeu. Pra quem não manja nada de mitologia, Prometeu foi um deus grego ligado à fabricação de coisas na história e ele teria roubado o fogo dos deuses e entregou para os humanos. E por isso que ele foi castigado por Zeus. Vê como a analogia de construtor e de ter dado fogo aos humanos tem tudo a ver com o cara que desenvolveu a bomba atômica? A analogia é perfeita, entende? Por isso Prometeu. Isso aparece inclusive em referências no filme. Pequenas falas sobre o poder imenso da bomba. Eu achei isso bacana pra caramba. E uma coisa que me deixou intrigado é que o Christopher Nolan, que dirigiu e roteirizou esse filme, ele tem os maiores sucessos dele justamente com ficção. Mas dessa vez ele escolheu uma história baseada em fatos reais, entende? A maioria dos filmes do Christopher Nolan, a maioria não, acho que todos, né? É tudo ficção, dessa vez não. Ou seja, essa história do Oppenheimer teria que ser tão extraordinária quanto uma ficção. E é difícil, concorda? Histórias reais são incríveis, lógico, principalmente quando você percebe, caramba, isso aconteceu mesmo. Mas, né, você contar no mundo da ficção, você tem muito mais espaço para fazer qualquer coisa. Liberdade, criatividade, né? O céu é o limite. Are we saying there's a chance that when we push that button, we destroy the world? Chances are near zero. Near zero. What do you want from theory alone? Zero would be nice. Uma das coisas que contribuiu pelo meu interesse pro filme era justamente o desenvolvimento da bomba atômica. Eu tinha curiosidade. Quem curte ciência, quem é interessado por física quântica, não sei quem é interessado por isso, né? Quem curte jogos políticos, história e tal, vai se esbaldar em Oppenheimer. Esse filme é perfeito, ele é muito isso, sabe? Ciência, política e história. E o elenco é outro atrativo, lógico. Olha quem tá no elenco. Robert Downey Jr., Cillian Murphy, que é o principal, Emily Blunt, Matt Damon, Rami Malek, Jack Quaid, Florence Pugh. Elenco de milhões, literalmente. O cara juntou a nata, aquela galera que você bota num pôster, pô, qualquer um deles. Quero ver. Pô, até o Cillian Murphy, né? Que o cara tá, é o rosto do Peaky Blinders, que é a série da moda dos nerds. Todo mundo gosta disso. E os personagens eram atrativos também. Mesmo que pra gente o Oppenheimer não seja tão famoso, só do título de pai da bomba atômica já despertava interesse. Fora isso, tinha lá no trailer que você deve ter visto o Albert Einstein, pô, bem representado pra caramba. O presidente Truman, várias outras figuras históricas estavam ali. Fatos reais. Mas aí que tá, não vai esperando que seja um filme de aventura. Oppenheimer é um filme de drama e bastante trágico, inclusive. Bomba atômica, né? A criação da bomba atômica, então você deve imaginar. Tem também muitos diálogos longos. Vai botando isso na sua mente aí. E bota longo nisso, já que o filme tem 3 horas de duração. Mas é um filme muito interessante, me prendeu desde o começo.
você fica grudado no personagem do Cillian Murphy, né, que é o Oppenheimer. O filme é literalmente centrado nesse personagem, né? De uma forma que a gente fica preso não só nos acontecimentos que rolam com ele, mas várias vezes a gente vai pra dentro da cabeça dele, do pensamento dele. Sabe, se ele imagina alguma coisa, isso brota na tela. Se ele tem memórias ou alucinações, todas as sensações dele chegam na gente. Isso foi muito legal pra entender a genialidade desse cara, do Oppenheimer. Como funcionava a cabeça dele. É um personagem que o filme construiu muito bem. Não só no carisma, mas a personalidade dele também. Outro personagem que todo mundo queria ver, lógico, era o Einstein. Porra, o Einstein, ele é um símbolo da cultura pop junto com ciência, percebe isso? O cara é um fenômeno, todo mundo gosta dele. E eu tenho duas coisas pra falar sobre esse cara, sobre o Albert Einstein. Além da semelhança do ator, o Tom Conte, claro, porra, ficou muito parecido. O Einstein aqui apareceu muito menos do que eu imaginava, isso me frustrou um pouquinho. Outra coisa é que ele foi construído como um vovozinho bonzinho. E eu não tenho certeza se eu compro essa ideia perfeitamente. Mas ok, não chegou a ser um defeito aqui, eu tô só fazendo um preciosismo aqui nessa parte. Mas diferente dos melhores filmes do Nolan, Oppenheimer é muito mais pé no chão, muito realista, essa é a palavra. Não vai esperando visuais fantásticos, eles aparecem poucos. Agora, o design de som desse filme, aí sim, presta atenção nisso. Se vale a pena ver isso no cinema, é por causa do som. Parece até loucura o que eu vou falar. Só confia. Ah, Pedro, pra que eu vou ter que ver esse filme no cinema por causa de som? Vai, cara, você vai ver que faz toda a diferença. Não vai esperar esse filme sair na televisão, no streaming, que vai ser uma experiência completamente diferente. A imersão que o som desse filme faz com a gente é insana. Tem cenas de silêncio e cenas ensurdecedoras, mas elas são montadas de um jeito incrível. Incrível, isso coloca a gente dentro da experiência do Oppenheimer, por isso que eu falo, é surreal o que aconteceu nesse filme. E quando tem explosão, se prepara, você vai sentir o que é presenciar uma bomba atômica explodindo. Porra, galera, o cinema inteiro vai pular da cadeira. O som desse filme é fenomenal. You're the man who gave them the power to destroy themselves. And the world is not prepared. Como estrutura, Oppenheimer é um filme com muitos saltos temporais e eles são totalmente explicados na estética. Além do envelhecimento até a juventude dos personagens, a gente se localiza bem facinho em que ponto da história está nessas transições, porque o passado é colorido e o presente é em preto e branco. Isso facilita demais a gente e o filme ficou com uma estética até interessante nesse ponto, né? Para justamente facilitar a gente a se localizar na parte temporal. Então o filme vai e volta o tempo todo. Mas não fica confuso, fica tranquilo quanto a isso. Aliás, nem o tema da física quântica é confuso, porque esse nome física quântica até assusta, mas não é confuso. Dá pra ver que o filme se esforça pra ser bem didático, porque quer atingir o povão, quer atingir a galera. Na medida do possível, lógico, né? Com esse lance de cálculos e teorias, porque cálculos e teorias até assustam um pouquinho, mas o dever de casa foi muito bem feito, a gente consegue entender bem o filme. Não que o filme Oppenheimer seja uma aula sobre nêutrons e tal, esse tipo de coisa. Na verdade, ele nem se preocupa em explicar física pra gente, não tem nada disso. Mas é tudo tratado com tanta naturalidade nas falas dos cientistas, que a gente que é leigo não fica de fora, entende? Os caras vão explicando pra gente, cada personagem vai explicando um pouquinho do contexto que tá acontecendo. Aí você vai entendendo. E além de ciência e história, como eu já falei que o filme tem, existe também muito jogo político, clima de julgamento. Isso é bom, mas ficou ruim em certo ponto. Enquanto essas coisas de política e julgamento apareciam na história como empecilhos, desafios pro Oppenheimer, tava massa. Mas o arco final ficou só nisso, política e julgamento. E eu vou ser sincero, não é isso que a gente quer ver no fim do filme. O que eu quero dizer é o seguinte, galera, me diz você, o filme sobre o pai da bomba atômica deveria ter o que como auge? A bomba atômica, acertei? Mas relaxa, isso existe, mas a gente não se frustra com essa parte, ok? Na verdade é o auge mesmo do filme, né? Parte da bomba atômica e tal. Só que depois desse arco da detonação das bombas, o filme entra por um clima de investigação e não sai mais. É como se o filme fosse subindo, 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 e nos últimos 40 minutos ele descesse sem conseguir subir mais. E é óbvio, é um filme que termina deixando a gente amargurado, até porque não dá pra sair feliz num filme sobre bomba atômica. Como? Mas o tema muda de um jeito radical. Você entende o que eu quero dizer? Você tá indo, né? É assim. E assim, das 3 horas de filme, ele é empolgante até mais ou menos 2 horas e 10, né? 2 horas e 20, talvez. Os 40 minutos finais é barrigada. Pra mim, não precisava, pra mim. Por isso que eu acho que as sequências finais são cansativas, sabe? E aí colocar cenas e cenas de diálogo justamente na parte final do filme, num total de horas, acabar assim, eu achei um erro de montagem, na minha visão, imperdoável. Mas galera, tirando esse erro, Oppenheimer é um filmaço. É o melhor filme do Nolan? Absolutamente não. Na minha visão, não. Cavaleiro das Trevas, Interestelar, A Origem são obras-primas. Não é fácil superar esses 3 filmes, não é. Mas Oppenheimer é um grande filme de guerra.
sem ter cena de guerra, entende? Não tem aquela cena de explosão e tal. Mas é um filme de guerra. Ele mostra os bastidores, isso é muito interessante. Vale muito o ingresso e eu daria nota 8. 8 de 10 para Oppenheimer. Fácil. Truman needs to know what's next. What's next? Como é que tá o teu hype pra Oppenheimer? Já assistiu? Você vai assistir? Assistir no mesmo dia que Barbie pra você ver, galera. Aliás, meu review de Barbie já deve estar no canal também. Não sei se já foi, né? De qualquer jeito, eu gravei um em sequência do outro. Tô com a mesma camisa, inclusive. Então deixa aqui embaixo o que você achou do filme. Toca aqui, se inscreve no canal. Vamos continuar conversando sobre cultura pop sempre. Obrigado, galera. Ter vocês aqui, ó. É o que faz a gente não parar nunca. A máquina não para nunca. Tamo junto sempre. Valeu. Fui!